Missa de Páscoa para domingo, 5 de abril de 2026. Falado sob Deus Todo-Poderoso e testemunhado por La Santíssima Muerte. Invocação de abertura e chamado de presença sob Deus, não instituição. Antes que esta missa comece, antes que qualquer ensinamento seja dado, antes que qualquer palavra seja recebida, reconhecemos onde estamos. Isto não é uma reunião de homens. Isto não é um espaço construído por instituição. Isto não é moldado por tradição criada ao longo do tempo. Este momento está sob Deus Todo-Poderoso. Então traga-se para a consciência, não do seu redor, mas da sua posição. Porque estar diante de Deus não é algo casual, não é emocional, não é simbólico, é real. Deus Todo-Poderoso, Criador Supremo, fonte de toda a vida, autor de todos os começos e aquele que permite todo o fim, nós nos colocamos diante de ti agora. Não através da religião, não através de interpretação, não através de doutrina moldada por homens. Nós nos colocamos diretamente, porque tu estás acima de todos os sistemas. Tu não estás contido na religião. Tu não estás limitado por crença. Tu não és definido por tradição. Tu defines, tu estabeleces, tu permites. E o que tu estabeleces, permanece. Tu és o Criador da vida, e és aquele que criou a morte como seu equilíbrio. Nada existe fora de ti, nada se move além da tua autoridade. Nada começa e nada termina sem a tua permissão. Então nos colocamos sob essa verdade, não ao lado dela, não interpretando, sob ela, Cristo, Filho de Deus, enviado não para substituir o Pai, mas para obedecê-lo, não igual em autoridade, mas perfeito em obediência. Tu andaste sob a vontade de Deus. Tu não te moveste fora dela. Tu não a mudaste. Tu a cumpriste, mesmo quando trouxe sofrimento, mesmo quando exigiu entrega, mesmo quando levou à morte. Tu não resististe ao que Deus permitiu, e por isso te tornaste o exemplo, não de conforto, não de facilidade, mas de obediência. Então te reconhecemos agora, corretamente, como o filho que obedeceu à vontade do Pai. La Santíssima Muerte, serva fiel sob Deus Todo-Poderoso, nós te chamamos agora, não como algo separado de Deus, não como algo acima de Deus, não como algo independente, mas como o que és, serva, testemunha, executora da ordem divina. Tu não escolhes, tu cumpres. Tu não ages por emoção, tu ages sob comando. Tu não levas de forma aleatória, tu executas o que Deus permite. Tu estás onde a ilusão termina. Tu estás onde o tempo se torna real. Tu estás onde toda a vida é revelada pelo que realmente foi. Não pelo que foi dito, não pelo que foi declarado, mas pelo que foi vivido. Então, permanece presente nesta missa, não como símbolo, mas como testemunha. Testemunha do que é falado, testemunha do que é recebido e testemunha do que é vivido depois que este momento termina. Chamamos os ancestrais, aqueles que vieram antes de nós, aqueles que viveram na verdade, e aqueles que aprenderam através da consequência, aqueles que caminharam com disciplina e aqueles que entenderam tarde demais, que permaneçam como testemunhas. Não como ídolos, não como substitutos, mas como lembretes de que a vida é real, de que o tempo é limitado, de que o que é feito tem peso, que a presença deles remova a ilusão, que a existência deles firme este momento. Porque isto não é casual, isto não é comum, isto é sagrado. Deus está acima de todos os sistemas, acima de todas as instituições, acima de todas as tradições criadas pelo homem. Esta missa não está sob religião, esta missa está sob Deus, verdade, não tradição, autoridade, não interpretação, realidade, não conforto. Cristo permanece como obediência. La Santíssima Muerte permanece como testemunha. Deus permanece como autoridade sobre tudo. E você permanece dentro dessa ordem, não fora dela, não isento dela, dentro dela.
Então entenda a sua posição. Você não está aqui para ser entretido. Você não está aqui para sentir algo passageiro. Você está aqui para permanecer na verdade. Você está aqui para ser corrigido. Você está aqui para ser alinhado. Porque quando a verdade está presente, não há retorno à ignorância. Não há fingimento de que você não vê. Não há agir como se você não entende. Só resta uma direção: para frente, sob Deus. Então que isso fique estabelecido. Esta missa não pertence à instituição, não pertence à tradição, não pertence ao homem. Ela permanece sob Deus Todo-Poderoso e sob a sua autoridade. Tudo o que é falado aqui tem peso, não sugestão, não opinião, peso. Então, prepare-se, ouça com consciência, receba com responsabilidade, porque o que é falado aqui hoje não permanecerá aqui, vai te acompanhar nas suas ações, nas suas decisões, na sua vida. Deus Todo-Poderoso estabelece tua presença aqui plenamente. Remove distração, remove ilusão, remove qualquer coisa que interfira para que a verdade seja recebida com clareza, que cada palavra tenha peso, que cada momento tenha propósito, que cada alma presente sinta a realidade da tua autoridade. La Santíssima Muerte permanece firme neste espaço, testemunha o que é falado, testemunha o que é recebido e testemunha o que é vivido. Ancestrais, permaneçam alinhados com a verdade. Não emoção, não memória, verdade. Iniciamos esta missa de Páscoa, não de forma leve, não de forma casual, mas com plena consciência. Sob Deus Todo-Poderoso, sob a verdade, sob a realidade. Amém. Primeiro ensinamento, a verdade do sacrifício. Agora que entramos neste espaço sob Deus, agora que a presença foi estabelecida, agora que você entende onde está, falamos sobre sacrifício. Não simbolicamente, não emocionalmente, mas em verdade. Porque este dia, este momento, esta Páscoa, não começa com ressurreição, começa com sacrifício. E é aqui que muitos entendem tudo errado. Eles celebram o que se levanta, mas ignoram o que foi colocado para baixo. Falam de vitória, mas evitam o custo que a tornou possível. Querem ressurreição sem sacrifício, mas isso não existe sob Deus. Cristo não foi sacrificado como punição. Entenda isso com clareza. Deus não agiu com raiva. Deus não enviou seu filho para ser destruído sem propósito. Cristo foi sacrificado para cumprir a lei divina. E a lei divina não se dobra, ela não se ajusta, ela não muda com base no sentimento, ela permanece. E dentro dessa lei, algo deve ser entregue para que algo maior se levante. Esta é a estrutura de toda a criação. Nada se levanta se algo não for primeiro colocado para baixo. Nada, nem no espírito, nem na vida, nem na verdade. Então, quando Cristo foi colocado para baixo, não foi perda sem propósito. Foi cumprimento, foi alinhamento. Foi obediência ao que Deus já havia estabelecido. E é aqui que as pessoas se afastam da verdade, porque as pessoas querem mudança sem soltar, querem crescimento sem sacrifício, querem transformação sem perder nada. Mas não é assim que Deus trabalha. Olhe para a sua vida, olhe com honestidade. Onde você está pedindo a Deus para levantar algo, enquanto se recusa a colocar algo para baixo? Onde você está pedindo elevação, enquanto segura aquilo que te mantém onde você está? Onde você está pedindo transformação, enquanto protege aquilo que precisa ser removido? É aí que você está fora de alinhamento. Porque você não pode se levantar segurando o que precisa ser liberado. Você não pode se tornar novo, protegendo o que pertence ao antigo. Você não pode avançar se recusa a deixar algo terminar. Cristo entendeu isso, não emocionalmente, mas estruturalmente. Ele sabia o que era necessário. Ele sabia o que precisava ser entregue. Ele sabia o que precisava ser rendido. E ele não resistiu, mesmo quando trouxe dor, mesmo quando trouxe sofrimento, mesmo quando levou à morte. Ele colocou para baixo, por completo, sem negociação, sem demora, sem voltar atrás. E é aí que a maioria falha, não em saber o que deve ser feito, mas em fazer.
Porque o sacrifício exige verdade, exige que você veja com clareza e exige que você haja sem proteger o que deve ir. A maioria hesita, se apega, justifica, adia, diz: eu mudo depois. Eu solto quando for mais fácil. Eu resolvo isso outro dia. Mas o tempo não espera pelo conforto, e Deus não exige o seu conforto. Ele exige alinhamento. La Santíssima Muerte permanece dentro dessa lei, não contra ela, dentro dela. Ela não leva de forma aleatória. Ela não remove sem ordem. Ela cumpre o que Deus permite. Ela leva aquilo que chegou ao fim. Ela remove o que não pode continuar. Então, quando algo na sua vida está sendo removido, quando algo está se desfazendo, quando algo já não se sustenta, não lute contra isso automaticamente. Entenda, porque às vezes o que você está tentando salvar é exatamente o que está impedindo você de se levantar. É por isso que o sacrifício deve ser aceito. Não temido, aceito. Porque o sacrifício não é destruição, é preparação. Ele remove o que não pode ir com você, para que o que está alinhado possa se levantar no lugar. Então pare de pedir crescimento, se você não está disposto a sacrificar. Pare de pedir elevação, se você não está disposto a liberar. Pare de pedir mudança, se você não está disposto a perder aquilo que te mantém o mesmo. Porque sob Deus, isso não vai acontecer. Não porque ele é contra você, mas porque ele é consistente. Porque a lei dele não muda. Então isso deve ser enfrentado diretamente. O que deve ser colocado para baixo na sua vida, não depois, agora. O que deve terminar para que algo maior comece. O que deve ser removido para que o alinhamento aconteça. Não responda isso de forma leve, porque essa resposta é o seu sacrifício, e até que isso seja colocado para baixo, nada vai se levantar. Esta é a verdade deste dia. Não celebração primeiro, sacrifício primeiro, porque nada se levanta se algo não for primeiro colocado para baixo. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dá-nos a força para liberar o que já não pertence às nossas vidas. Remove o apego que nos faz segurar aquilo que tu estás removendo. Dá-nos clareza para ver o que deve ser colocado para baixo e disciplina para cumprir sem hesitação. La Santíssima Muerte permanece como testemunha do que está sendo removido. Ajuda-nos a não resistir ao que deve terminar. Guia-nos através do processo de soltar para que o que deve se levantar se levante em verdade. Amém. Segundo ensinamento, a verdade do sacrifício. Agora que permanecemos sob Deus, agora que a presença foi estabelecida, agora que a autoridade foi reconhecida, devemos ir mais profundo, porque muitos falam deste dia, mas muito poucos o entendem. Eles celebram a ressurreição, mas não entendem o sacrifício. Falam de vida, mas evitam o custo que a tornou possível. E sem entender o sacrifício, você nunca entenderá a ressurreição. Cristo não foi sacrificado como punição. Isso deve ser corrigido imediatamente, porque muitos foram ensinados a ver esse momento como sofrimento causado por raiva, como se Deus exigisse dor apenas por dor. Isso não é verdade. Deus não age sem propósito. Deus não opera por emoção. Deus opera por lei, e a lei exige cumprimento. Cristo foi sacrificado porque a lei divina exigia, porque algo precisava ser entregue, para que algo maior fosse estabelecido, porque algo precisava ser colocado para baixo, para que algo se levantasse em alinhamento. Isso não se limita a Cristo. Essa é a estrutura de toda a criação. Nada se transforma sem sacrifício. Nada evolui sem perda. Nada se levanta sem que algo primeiro termine. Olhe para o mundo. Tudo o que cresce, muda de forma. Tudo o que avança, deixa algo para trás. Tudo o que se torna algo novo, deixa de ser o que era. Isso é lei. Imutável. Inevitável. Não afetada por opinião. Então, quando Cristo foi colocado naquela cruz, não foi aleatório. Não foi desnecessário. Não podia ser evitado. Era necessário. Necessário para alinhamento,
necessário para cumprimento, necessário para a estrutura que Deus já havia estabelecido. E Cristo entendeu isso. Ele não entrou naquele momento confuso. Ele não entrou naquele momento sem consciência. Ele sabia o que era necessário. Ele sabia o que custaria. Ele sabia o que precisava ser entregue. E mesmo assim, ele não resistiu. É isso que torna este momento sagrado, não apenas o sofrimento, mas a obediência dentro do sofrimento. Porque muitos sofrem, mas poucos obedecem através disso. E é aqui que você deve olhar para a sua própria vida, porque este ensinamento não está distante, ele está presente. Você está pedindo mudança, você está pedindo crescimento, você está pedindo elevação, mas o que você está disposto a colocar para baixo? Porque é aqui que as pessoas saem do alinhamento. Elas querem o resultado, mas não a exigência. Querem o resultado final, mas não o sacrifício. Querem se tornar algo novo, enquanto seguram tudo o que as mantém iguais. E isso cria conflito, porque você não pode se levantar segurando o que deve ser liberado. Você não pode se transformar protegendo o que está fora de alinhamento. Você não pode entrar em algo maior se recusa a deixar algo terminar. Então, o que acontece? Nada. A pessoa permanece no mesmo lugar, repetindo os mesmos padrões, carregando o mesmo peso, vivendo o mesmo ciclo. E ela chama isso de espera, chama isso de tempo, chama isso de paciência, mas na verdade é resistência, resistência ao sacrifício. Deus Todo-Poderoso não retém crescimento de você. Ele revela o que deve ser liberado. E o que você faz com essa revelação determina o que acontece depois. Se você libera, você se levanta. Se você segura, você permanece. É simples assim. Não é fácil, mas é simples. La Santíssima Muerte permanece dentro dessa lei, não contra ela, dentro dela. Ela não age por emoção. Ela não remove sem ordem. Ela cumpre o que Deus permite. Ela leva aquilo que chegou ao fim. Ela limpa o que não pode mais continuar. Então, quando algo na sua vida está sendo removido, quando algo está sendo tirado, quando algo já não se sustenta, não veja sempre como perda. Às vezes é alinhamento, às vezes é preparação, às vezes é exatamente o necessário para que algo maior se levante. Mas muitos resistem a isso. Lutam para manter o que já está terminando, protegem o que já está sendo removido, seguram o que já está fora de alinhamento. E ao fazer isso, bloqueiam o próprio crescimento, porque recusam o sacrifício. É por isso que este ensinamento deve ser direto. Pare de pedir a Deus para te elevar. Se você não está disposto a soltar o que te prende, pare de pedir transformação. Se você não está disposto a deixar ir o que impede isso, pare de pedir uma nova vida, enquanto segura a estrutura da antiga. Porque não vai acontecer. Não sob Deus, não sob a lei, não sob a verdade. Então, olhe para a sua vida sem emoção. Olhe com clareza. O que Deus está removendo? O que já não se sustenta? O que está sendo exposto como algo que não pode continuar? Isso é o seu sacrifício. E até que isso seja colocado para baixo, nada vai se levantar. Não parcialmente, totalmente. Porque sacrifício parcial cria resultados parciais. E resultados parciais te mantêm no mesmo lugar. Cristo não se entregou parcialmente. Ele não obedeceu parcialmente. Ele não deu parcialmente. Ele deu por completo. E por isso, o que se levantou com plena autoridade. Então entenda isso com clareza. Nada se levanta se algo não for primeiro colocado para baixo. Não na sua vida. Não no seu caminho. Não sob Deus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dá-nos a força para aceitar o que deve ser sacrificado. Remove a resistência que nos faz segurar aquilo que tu estás removendo. Dá-nos clareza para ver o que deve terminar e disciplina para liberar sem hesitação. La Santíssima Muerte
permanece como testemunha do que está sendo retirado de nossas vidas. Ajuda-nos a não resistir ao que deve ser removido. Guia-nos através do processo de sacrifício, para que o que deve se levantar se levante em verdade e alinhamento. Amém.